Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com você? Estamos aqui para mais um estudo e eu quero começar esse estudo fazendo uma pergunta. Você já ouviu alguém dizer, eu juro? E de pronto você que ouviu aquilo disse, não devemos jurar, a gente não jura. Ou será que você mesmo alguma vez já disse assim, conversando com alguém, você disse, eu juro, e alguém te corrigiu dizendo, não devemos jurar? Então, diante dessa correção que a gente faz, ou que as pessoas fazem, quando a gente diz, eu juro, ou quando alguém diz pra gente, eu juro, diante disso, podemos jurar ou não? O crente em Jesus pode jurar? Ou é errado um crente jurar? A questão, por exemplo, que o crente homem, né, que, por exemplo, se alista no exército e ele faz juramento diante da bandeira, ele pode jurar? É certo o crente fazer isso? E outra coisa, o que dizer de uma pessoa que, para alcançar um favor de Deus, alcançar uma bênção de Deus, uma graça, fez o voto, e depois essa pessoa não teve condição de cumprir aquele voto? Isso já aconteceu com você? Você já fez algum voto a Deus? Você, no anseio de obter uma bênção de Deus, saúde, emprego, por exemplo, bem-estar, algum bem-estar para a sua família, e de repente você fez um voto, mas aí você não teve condição de cumprir, você foi levado pela sinceridade do coração, mas talvez por emoção, e então você fez um voto e depois não teve condição de cumprir. Já aconteceu com você? Se aconteceu, o que você fez? Você fez o voto e não cumpriu. O que aconteceu? O que você fez disso aí? Então, é sobre esses dois assuntos, juramentos e votos, que nós queremos falar nessa aula de hoje. Essa aula está baseada no capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster, que tem como título dos juramentos legais e dos votos. É sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos falar primeiramente sobre a questão dos juramentos e então, em segundo lugar, nós falaremos sobre os votos, ok? Então, falando sobre juramentos, em primeiro lugar, nós temos alguns pontos. E o primeiro ponto é o seguinte: o que é um juramento? E quem é o objeto desse juramento? O que é um juramento e se a gente deve jurar? A quem a gente deve jurar? Né? A Confissão de Fé diz assim, um juramento legal, né, ou seja, um juramento que é feito como uma exigência por uma autoridade, você, no Tribunal de Justiça, o juiz pede que você jure, né, e você, então isso é um juramento legal, então você está dentro de um juramento legal. Então, o juramento legal é uma parte do culto religioso. Portanto, visto que Deus é o único objeto de culto, a gente na aula sobre do culto religioso e do Dia do Senhor, a gente viu que Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o único objeto de nosso culto. Nós não devemos prestar culto a criatura alguma, não devemos cultuar ao pau, à pedra, a água, a árvore, não devemos cultuar criatura alguma, nem a anjos, nem a homens, a ninguém. Deus triuno é o único objeto do nosso culto. E, então, sendo o juramento uma parte do culto, logo, Deus é o único objeto do nosso juramento. Nós não devemos jurar a ninguém, porque ninguém é objeto de culto, a ninguém nós devemos oferecer culto. E visto que o juramento legal é uma parte do culto a Deus, então nós devemos prestar juramento somente a Deus. Quanto a isso, a Confissão de Fé diz mais. O nome de Deus é o único pelo qual se deve jurar, nome que deve ser usado com todo santo temor e reverência. Quanto a isso, nós temos aqui duas passagens bíblicas. Uma é bem conhecida, a outra eu acho que não é tão bem conhecida. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 13 diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás
e pelo seu nome jurarás. Então aqui nós temos o ensinamento de que nós devemos temer, servir ao Senhor e jurar pelo nome dele. Essa passagem não é muito conhecida, mas a que eu vou citar agora é bem conhecida de todo mundo. Ela faz parte lá dos 10 mandamentos, é o terceiro dos 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então essa passagem é bem conhecida quando repreende aquele que tomar o nome de Deus em vão, aquele que usar o nome de Deus sem reverência, sem temor, aquele que usar o nome de Deus sem o objetivo de cultuar a Deus, sem o objetivo de adorar a Deus. Só devemos tomar o nome de Deus com o objetivo de cultuá-lo, de adorá-lo. Muitas vezes a gente, por nada, a gente diz, ai meu Deus, né? Até mesmo, por exemplo, na partida de futebol lá, 48 minutos do segundo tempo, o jogo está 0-0, o nosso time está sendo campeão, ou está 1-1, e o nosso time está sendo campeão, e de repente uma bola é lançada na área, quase gol, e a gente bota a mão na cabeça e grita, ai meu Deus. Quer dizer, a gente disse isso com a intenção de glorificar a Deus? A gente disse isso com a intenção de cultuar a Deus, de ver o nome de Deus glorificado? Não. A gente fez aquilo com medo que o nosso time levasse um gol e a gente perdesse o campeonato aos 48 do segundo tempo. Então a gente tem que ter cuidado para não usar o nome de Deus de forma leviana. Nós devemos usar o nome de Deus com temor, com reverência, buscando a glória do nome do Senhor. Portanto, de acordo com essas passagens, sobretudo com a primeira, que diz, e pelo seu nome jurarás, nós temos a mais pura convicção que o juramento é autorizado pela palavra de Deus. E nesse juramento, a pessoa invoca a Deus como testemunha do que assevera ou promete. Então, o juramento é isso. O juramento, assim, eu juro por Deus de que aquilo que eu estou prometendo eu vou cumprir. Ou eu juro por Deus de que aquilo que eu estou dizendo é a verdade. Então, quando a pessoa faz um juramento correto, usando o nome de Deus, ela está fazendo isso, ela deve fazer isso na sinceridade do seu coração, sabendo que Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Eu juro por Deus, ou seja, Deus sabe que eu sou sincero, Deus sabe que eu sou íntegro, Deus sabe que não há falsidade no meu coração, Ele sabe que não há mentira no meu coração, Ele sabe que eu estou falando a verdade, e Ele sabe que eu vou me esforçar para cumprir aquilo que eu estou dizendo, né? Então o juramento é você chamar Deus como testemunha daquilo que você está dizendo, como sendo a verdade. Em 2 de Coríntios capítulo 1, e o verso 23, Paulo diz, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha. Né? Então Paulo era uma pessoa que servia a Deus com pureza de consciência, e ele dizia assim, Deus é testemunha de que minha consciência é pura. Deus é testemunha de que eu ando em retidão. Deus é testemunha de que eu ando na integridade do meu coração. Então nós temos que tomar cuidado com a falta de integridade do nosso coração. E então, quando tomarmos o nome de Deus em juramento, façamos isso de forma correta. Eu me lembro aqui de Simão. Simão era um místico, um feiticeiro, que existiu lá na época apostólica. Ele, lá no livro de Atos, ele viu Pedro chegar em Samaria e colocar as mãos sobre as pessoas convertidas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu aquilo, chamou Pedro em parte e disse, Pedro, quanto é que você quer para me vender esse truque aí? Rapaz, eu nunca vi esse truque não, viu? Eu faço muitas coisas aí, muitos truques, mas esse truque de botar a mão na cabeça das pessoas e o Espírito Santo cair sobre elas, eu nunca vi isso não. Quanto é que você quer? Quanto é que você quer para me vender esse truque? Para me passar o segredo desse truque, né? E então, Pedro repreende Simão, dizendo que o dinheiro dele servisse para a perdição de Simão. E então Pedro diz assim, vejo que teu coração não é reto diante de Deus, né? Vejo que teu coração não é reto diante de Deus. E então Pedro diz, arrepende-te, talvez seja perdoado a maldade do teu coração, né? Então nós temos que tomar cuidado com a retidão do nosso coração. Dessa atitude de Simão querer comprar
o poder de Deus por dinheiro, que surge a palavra simonia, né? Então, simonia é você querer comprar as bênçãos de Deus por dinheiro, que é o que tem acontecido aí em igrejas neopentecostais, né? Vendendo as bênçãos de Deus, de tanto que você vai receber a bênção, de R$1.000, de 500, de R$2.000, que você vai receber a bênção de Deus. Então isso é simonia, é a mesma prática de Simão, querer adquirir o poder de Deus através de compra. Então essa repreensão de Pedro a Simão e essa declaração, vejo que teu coração não é reto diante de Deus, esse verso tem sido assim uma parte da minha oração. Eu sempre que oro digo: Senhor, me ajuda para que meu coração seja reto diante do Senhor, que meu coração não seja fingido, não seja hipócrita, não seja mentiroso diante do Senhor, mas que seja um coração reto. Então, quando a gente tem um coração reto, íntegro diante de Deus, a gente pode dizer: eu tomo Deus por minha testemunha, eu juro por Deus de que o que eu estou dizendo é a mais pura verdade. Eu juro diante de Deus que eu tenho a intenção de cumprir o que eu estou prometendo e vou me esforçar para fazer isso. Né? Então, de acordo com o que as passagens que lemos até agora, nós temos a mais pura convicção de que o juramento legal é autorizado pela palavra de Deus. Nós não devemos brincar com o juramento, tratando o juramento como sendo uma coisa leviana, mas devemos levar a coisa muito a sério. Diante da afirmação de que o juramento é autorizado pela palavra de Deus, o que acontece? Alguém abre a Bíblia em Mateus capítulo 5 e aponta essa passagem e diz: não, Jesus Cristo condena o juramento. Mateus capítulo 5, do verso 33 até o verso 37, diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então esta passagem, via de regra, é usada por muita gente, por muitos comentaristas inclusive, para dizer que o crente não pode jurar, não deve jurar, porque Jesus Cristo aqui condenou a prática do juramento. Essa questão aqui, também ouvistes o que foi dito aos antigos, o verso 33, né? Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com os teus juramentos. Eu, porém, vos digo. Então, tem pessoas, inclusive, que dizem que Jesus Cristo não aceitava o Antigo Testamento, porque ele diz assim, aqui nesse capítulo 5, em vários lugares, a gente ouve Jesus dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então Jesus está corrigindo o Antigo Testamento. Não. Jesus não está corrigindo o Antigo Testamento, não. Aqui, Jesus está corrigindo os comentários feitos pelos escribas. Então, é como hoje, você vai na livraria e tem muitos livros que comentam a Bíblia, que comentam livros da Bíblia. Então, o que acontece? Você pega um comentário desse e você lê aquele comentário sobre determinado livro da Bíblia, sobre determinado capítulo da Bíblia, e você não concorda. De fato, o comentário está errado. Então, o que acontece? Você corrige aquele comentário. Então você não está corrigindo o que está na Bíblia, você não está corrigindo o conteúdo bíblico, você está corrigindo o que aquele autor disse sobre aquele texto da Bíblia. Então o que nós temos aqui no Sermão do Monte é Jesus corrigindo a forma errada dos escribas interpretarem a Bíblia, o Antigo Testamento. Ouviste que foi dito aos antigos, ou pelos antigos. Então é o que os escribas disseram. Jesus disse: eu, porém, vos digo. Então, voltando aqui para o nosso assunto do juramento, pessoas usam essa passagem para dizer que Jesus Cristo aqui condena todo e qualquer juramento. E então a confissão de fé quanto a isso responde dizendo o seguinte: jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Ou seja, se só Deus é objeto de juramento, então não devemos jurar pelas coisas criadas, como céu, terra, Jerusalém e nossa cabeça. E é o que Jesus está dizendo aqui, olha. Ele diz que não devemos jurar nem pelo céu,
nem pela terra, nem por Jerusalém e nem por nossa cabeça. Então, essa é a proibição de Jesus. Ele diz que a criação não é objeto de culto, que nossa cabeça não é objeto de culto, né? A gente até diz assim, eu juro pela minha morte. Eu juro pela minha morte. Tem gente que diz assim, eu juro pela minha alma. Eu juro pela minha mãe morta. Já viram isso? Então a criatura não é objeto de culto. Então a gente não deve jurar pela criatura. É isso que a Bíblia condena, né? Então não devemos jurar pelas coisas criadas, não devemos jurar pelas pessoas, não devemos jurar pelo céu, não devemos jurar pela terra, por Jerusalém, pela nossa cabeça, pela nossa alma, pela alma de nossa mãe. Não, o juramento é somente por Deus. Então é isso que Jesus está condenando. Assim, Jesus não condena o juramento legal, ele condena o juramento falso. E o juramento, e ele condena o juramento que toma criaturas como testemunhas, né? Então, como testemunhas do nosso coração. Nenhuma criatura tem acesso ao nosso coração. Nenhuma criatura, nenhum homem sabe, por exemplo, minha mãe não sabe da sinceridade do meu coração, da integridade do meu coração. Então eu não posso tomar minha mãe como testemunha, eu só posso tomar Deus como testemunha da integridade do meu coração, porque meu coração está nu diante de Deus, está aberto. Deus sabe exatamente o que há no meu coração. Por isso, então, eu devo jurar no nome dele. Eu juro em nome de Deus, de que meu coração é reto, de que eu sou reto, de que eu estou falando a verdade e de que eu vou cumprir aquilo que eu estou falando. Só devemos jurar por Deus. E isso deve ser feito de forma solene e com muita reverência. No juramento, a palavra da pessoa deve ser sim, sim, não, não. Ou seja, a pessoa deve se esforçar para cumprir o que jurou, caso contrário, torna-se mentiroso e culpado, ou mentirosa e culpada, de tomar o santo nome de Deus em vão. Então, quando você faz o juramento usando o nome de Deus, eu juro por Deus, e aquele juramento não é verdadeiro, e você não tem a intenção de cumprir aquele juramento, então você está tomando o nome de Deus em vão. Você não está temendo ao Senhor, você não está servindo ao Senhor, você não está sendo reverente para o Senhor, você está tratando o Senhor como se ele fosse um igual a você, e ele não é. Ele é Deus soberano, Senhor é santo, justo, né? E ele requer que nós nos aproximemos dele com sinceridade de coração, com integridade de coração. Que nossa palavra seja sim, sim, não, não. Eu jurei em nome do Senhor e essa palavra é verdade e eu vou cumprir aquilo que eu estou dizendo. Em segundo lugar, o segundo ponto que eu quero tratar aqui com vocês, dentro da questão do juramento, primeiramente a gente viu o que é um juramento e quem é o seu objeto. Então, o que é um juramento? É parte do culto religioso. Um juramento legal é parte do culto religioso. E quem é o objeto desse juramento é Deus. Devemos jurar somente a Deus e a ninguém mais. E o segundo lugar, dentro dessa questão dos juramentos, é o seguinte: devemos refletir, ou seja, devemos pensar antes de jurar. Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou jurando, aquilo que eu vou jurar, reflete a verdade? Reflete a verdade? Eu tenho condição de cumprir o meu juramento? Devemos refletir, devemos pensar antes de jurar. Quanto a isso, a Confissão de Fé diz: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade do ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido. Ou seja, eu não posso jurar sem refletir, eu não posso jurar sem pensar naquilo que eu vou dizer. É preciso que a gente entenda que juramento não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. Juramento é algo muito sério. Assim, veja, meu irmão, antes de jurar, a pessoa deve refletir, pensar, meditar se aquilo pelo que vai jurar é realmente verdade e se ela está disposta a cumprir o seu juramento. É isso que a pessoa tem que fazer, refletir. É verdade isso que pelo que eu vou jurar? É verdade? Né? Eu tenho capacidade de cumprir o meu juramento? Caso a pessoa que vai jurar tenha alguma dúvida, não deve jurar, pois se assim o fizer, poderá estar tomando o santo nome de Deus em vão. E Deus não tolera aquele que toma em vão o seu santo nome. Devemos guardar isso aqui, né? Aquele que jura falso, aquele que jura
sem integridade no coração, aquele que jura com fingimento e está tomando o nome de Deus em vão, e Deus não tolera aquele que toma o seu nome em vão. Deus exige que nós tomemos o seu nome com reverência, com respeito, que nós santifiquemos o nome de Deus. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou, santificado seja o teu nome, ele está ensinando isso, que nós devemos nos aproximar de Deus santificando o nome dele, com reverência, com temor. É isso que temos que fazer. Em segundo lugar, e agora, que tanto segundo lugar, né? Então, assim, porque em primeiro lugar a gente falou sobre juramentos, e a gente viu o que é um juramento. O juramento é parte do culto religioso. Quem é objeto do juramento é Deus, porque somente ele conhece o nosso coração. E depois vimos que devemos refletir antes de jurar. Aqui, dentro dessa questão, irmãos, antes de passar para a questão dos votos, a gente vê muita falta de cumprimento dos juramentos na igreja. Quando, por exemplo, uma pessoa vai fazer profissão de fé para ser recebida como membro da igreja, ela promete participar dos cultos da igreja e depois não participa mais. Ela promete contribuir financeiramente e depois não contribui. Ela promete se submeter às autoridades da igreja enquanto estas forem fiéis às Escrituras, e depois, quando são chamadas à atenção, se revoltam, se rebelam. Quer dizer, então a pessoa vai diante da igreja e diante de Deus e solenemente presta um juramento para se tornar membro da igreja, e depois essa pessoa não cumpre mais os seus juramentos. E acontece também uma pessoa que vai apresentar seu filho menor ao batismo. Então o pai e a mãe chegam à frente da igreja no dia de culto com o seu filho menor, e ali a pessoa faz um juramento de que vai criar aquela criança na igreja, que vai trazer aquela criança para a igreja, para que ela se acostume com o culto, que ela se acostume ouvindo os louvores, as orações e a pregação, e promete ler com ela a Bíblia em casa, orar por ela e com ela, e depois não cumpre nada disso. A criança não é trazida para a igreja. Em casa os pais não oram pela criança nem com a criança. Quer dizer, isso é fazer um juramento irrefletido. Você não fez um juramento correto diante de Deus, tomou o nome de Deus em vão se você agiu dessa forma. Vamos então agora para a questão dos votos, e aqui nós temos também alguns pontos. Então o primeiro ponto da nossa aula é o que é um voto e quem é o objeto desse voto. O que é um voto e quem é o objeto desse voto. A Confissão de Fé diz que o voto é da mesma natureza que o juramento. Qual é a natureza do juramento? É que o juramento é parte do culto religioso. Então, se voto é da mesma natureza do juramento, então o voto também é uma parte do culto religioso que o crente oferece a Deus em reconhecimento de sua sabedoria. O Salmo 61, versículo 8 diz: salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. O Salmo 116, verso 14 diz: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. E também Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então nós temos aqui passagens onde o salmista diz que vai cumprir os seus votos ao Senhor na presença do seu povo, e o livro de Eclesiastes chamando nossa atenção para que a gente, se fizer um voto, cumpramos o nosso voto, que não tardemos em cumprir o voto. Aquele que faz um voto e não cumpre o voto, ele diz aqui, é um tolo, e Deus não se agrada de voto de tolo. Então aquele que fez um voto, se apresse em cumprir, é o que diz aqui o texto. Portanto, meus irmãos, visto que o voto é uma parte do culto religioso, logo, ele deve ser feito somente a Deus. Fazer um voto a Deus significa que há um reconhecimento de que Deus é o autor de todas as bênçãos que o crente recebe. E reconhecer a Deus como único objeto do voto impede de se fazer voto à criatura. É a mesma coisa do juramento. Eu não devo fazer juramento
pela criatura e também não devo votar a criatura. Meu juramento é a Deus, meu voto é a Deus, porque somente Deus é digno de receber meu juramento e meu voto, porque somente Ele conhece a integridade ou não do meu coração. Então, quando fazemos um voto, estamos reconhecendo que aquilo que eu quero receber, somente Deus pode dar. Aquela bênção que eu quero receber, somente Deus pode dar. Então, eu faço um voto a Ele, reconhecendo que Ele é o autor da bênção, então eu peço essa bênção a Ele, fazendo um voto. Não devemos fazer voto a criatura alguma, seja a anjos ou santos. Não devemos fazer votos a criatura alguma. E veja bem, em Jeremias capítulo 44, versículos 25 ao 29, Deus repreende severamente seu povo por fazer voto a um ídolo conhecido como Rainha dos Céus. Né? Esse nome aí, Rainha dos Céus, hoje é um título dado a Maria, né, que os católicos adoram. Mas Rainha dos Céus, que a Igreja Católica atribui a Maria, era um título atribuído a um ídolo lá no Antigo Testamento e que o povo judeu estava fazendo voto a esse ídolo e Deus repreendeu severamente esse povo. Veja o que diz Jeremias 44, do 25 ao 29. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristeis por vossas mãos os vossos votos. Ou seja, aqui o povo prometeu e cumpriu o voto à Rainha dos Céus. A saber, certamente, o povo dizendo, né? Certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar saberão que subsistirá a minha palavra ou a sua. Isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste dia, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para mal. Aqui é a repreensão de Deus, porque o povo fez um voto ao ídolo chamado Rainha dos Céus e o povo cumpriu aquele voto, né? Então Deus está aqui ameaçando trazer castigo, trazer espada, fome, destruição para o povo por conta dessa idolatria, né? Se há uma coisa que Deus odeia, que Deus não tolera, que Deus abomina, é a idolatria. Porque a idolatria é você deixar de prestar culto a Deus para prestar culto à criação, à criatura. É prestar culto àquilo que não é Deus. Então Deus odeia a idolatria, abomina a idolatria. E fazer voto a ídolos é idolatria. Aliás, fazer voto a qualquer criatura é idolatria. Portanto, irmãos, o voto é também uma parte do culto a Deus, e é uma parte do culto religioso, e o único objeto do voto deve ser Deus, somente a Ele nós devemos votar. Um último ponto aqui é o seguinte: a forma do voto, ou seja, como o voto deve ser feito, como devemos realizar o nosso voto. A Confissão de Fé diz que o voto deve ser feito com fé e consciência do dever, ou seja, devemos, porque a Bíblia proíbe que a gente se aproxime de Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós devemos fazer um voto com fé, sabendo que Deus é poderoso para nos dar aquela bênção que estamos pedindo, com fé e consciência do dever. Eu creio que Deus pode me dar aquela bênção que eu estou pedindo, e é consciência do dever. Eu tenho que cumprir o meu voto, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Então eu me aproximo de Deus assim, com fé, né, crendo que Ele pode me oferecer as misericórdias que eu preciso, né, a bênção que eu preciso, e com a consciência do dever significa que uma vez que eu fiz o voto e alcancei a bênção, alcancei o que eu pedi, então eu devo cumprir o meu voto. Eu devo cumprir, né? E ao fazermos um voto, devemos tomar cuidado de não prometer fazer alguma coisa que seja proibida na palavra de Deus, nem o que está em nosso próprio poder cumprir, né? Então veja aqui, isso é importante.
não devemos fazer um voto, ou seja, não devemos prometer alguma coisa que seja proibida na palavra de Deus. Aqui, por exemplo, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, em Juízes, capítulo 11, nós temos um exemplo de um voto que Deus nunca pediu, mas que foi feito por um juiz chamado Jefté. Juízes capítulo 11, versos 30 e 31, primeiramente. Juízes 11, 30 e 31, que diz: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro, veja aqui, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Certamente aqui ele pensava em sair um animal da sua casa, e ele ofereceria ao Senhor em sacrifício quando ele voltasse vitorioso da batalha. Aí o que acontece? Aí a partir do verso 34, diz assim: vindo, pois, Jefté, ele venceu a batalha, aí ele veio a Mispa, viu a sua casa. Aí o que aconteceu? Saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Aí, no verso... vamos continuar a leitura a partir do verso 36. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim dos meses, tornou ela para seu pai, veja agora, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Então, Jefté faz um voto, ele vai para a guerra contra Amon, e ele faz um voto que, se ele fosse ganhar essa batalha, quando ele estivesse voltando para casa, aquele que primeiro saísse das portas de sua casa para recebê-lo, ele sacrificaria em holocausto, em sacrifício, né? Então, quando ele voltou, para a tristeza dele, quem apareceu foi a filha dele, né? A filha dele, filha única, aliás. Os comentaristas aqui divergem. Alguns acham que ele não cumpriu o voto, outros acham que ele cumpriu o voto, né? Eu acho que a gente não tem razão para não acreditar que ele não cumpriu, porque o verso 39 diz: o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Porém, uma vez que ele ofereceu esse holocausto, cumprindo aquele voto, Deus não pediu esse voto. Isso foi um voto de tolo, um voto não pensado, né, não refletido. Porque Deus não pede sacrifício humano. Deus não pede sacrifício humano. Se Jefté cumpriu esse voto, ele cumpriu contra a palavra do Senhor. Então, por isso que a gente deve refletir, pensar no voto que a gente vai fazer, para a gente não fazer voto de tolo, o voto de louco. E veja bem, então, a gente não deve prometer fazer alguma coisa que seja proibida na palavra de Deus, né? Proibida. Você pode imaginar, um crente, ele quebra um ponto de trabalho para ele, para ganhar dinheiro. Por exemplo, o crente quer abrir um motel, ele vai abrir um motel, e ele faz um voto ao Senhor, né? Que se o Senhor abençoar aquele motel, mandar clientes, ele vai contribuir não somente com o dízimo, mas vai contribuir com 30% de tudo quanto ele receber. Quer dizer, pedir para que Deus abençoe um motel, é esquisito, né? Então a gente deve tomar cuidado para não fazer um voto, ou para não prometer a Deus aquilo que Deus proíbe em sua palavra, né? E também a gente deve ter cuidado para não fazer um voto daquilo que não está em nosso poder cumprir. Por exemplo, lá em Números capítulo 30, tem algo interessante. Veja
A mulher, ela dificilmente podia fazer um juramento. Ela, para fazer um voto, dificilmente ela podia fazer um voto. Para ela fazer um voto, se ela fosse casada, ela tinha que contar com o consentimento do marido dela. Se ela fosse solteira, tinha que contar com o consentimento do pai dela. Se o marido ou o pai não consentisse, então aquele voto ela não teria valor. Números capítulo 30, verso 5 diz que a moça fez um voto, né? Aí o verso 5 diz: mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, né? Versículo 12: porém, aqui ela é solteira, né? Então o pai não valida o voto. E no verso 12 ela é casada. Se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, que assim mesmo se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou e o Senhor perdoará a ela. Então, nessa época aqui, a mulher ela ficava na dependência do marido ou do pai. Para ela fazer um voto, ela tem que contar com a aprovação do pai, se fosse solteiro, ou do marido, se fosse casada. Então, ela não podia fazer um voto se não estava no poder dela cumprir aquele voto. Então, nós não devemos fazer um voto de algo que seja proibido na palavra do Senhor, e nós não devemos fazer um voto que não teremos condição de cumprir. Eu queria chamar também a atenção de vocês para o que é dito em Marcos capítulo 6, a partir do verso 22 até o verso 26, né, palavras de Jesus, que diz assim, então aqui é um outro voto de tolo, de louco, é o voto de Herodes, né? Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Volta o juramento aqui, que é da mesma natureza, de tolo, né? Ele fez um juramento aqui irrefletidamente e ele cumpriu esse voto de tolo, né? Ele não devia ter cumprido esse voto. Não era isso que eu tinha em mente, né? Então eu não vou cumprir isso aqui. Então você quer a cabeça de João Batista, eu não vou cumprir. Mas ele, para dar satisfação ali às pessoas que estavam presentes, cumpriu esse voto de tolo. Mesma coisa, Jefté, se ele de fato sacrificou a sua filha, ele fez um voto de tolo, ele podia ter dito: não era isso que eu tinha em mente. Quando eu disse, aquele que primeiro sair da minha porta, eu vou sacrificar em holocausto, eu estava pensando no animal, não estava pensando na minha filha, né? Então isso aqui é um voto que Deus não ordena em sua palavra e que nós não devemos cumprir esse tipo de voto. Eu quero concluir esse assunto, juramentos, esse assunto sobre os votos, né, que nós estamos lidando, dizendo três coisas. Primeiro, se você fez algum voto a Deus possível de ser cumprido, cumpra-o sem demora. Não deixe de cumprir, né? Não deixe de cumprir. Você fez um voto, você pode cumprir aquele voto? Cumpra. Segundo, se você fez um voto a Deus que é impossível de ser cumprido, ou que viole os princípios divinos, arrependa-se e peça perdão a Deus e não faça isso novamente. Era o caso de Jefté. Ele fez aquele voto, ele era impossível de ser cumprido, ele deveria ter se arrependido e não ter cumprido o seu voto, ter se arrependido e pedido perdão a Deus. Então, se você fez algum voto que você não pode cumprir, ou um voto que viole os princípios divinos, aquilo que a Bíblia ensina, então arrependa-se, peça perdão a Deus e não faça mais isso. Terceiro, se você fez um voto precipitado, que não esteja em harmonia com os propósitos divinos, é preciso arrepender-se e confessar o pecado. Lembre-se que um voto é uma coisa muito séria e não deve ser tratado de maneira leviana. Então temos que levar muito a sério tanto o juramento quanto o voto. Então, na aula de hoje,
nós vimos a respeito dos juramentos e dos votos. Então, o que é um juramento e o que é um voto? Então, a confissão de fé define juramento e voto como sendo parte de um culto religioso. Então, tanto o voto quanto o juramento é parte de um culto religioso. E quem é o objeto do juramento e do voto? É Deus. Então, somente a Deus nós devemos jurar, porque Ele conhece o nosso coração, a sinceridade, retidão e integridade de nosso coração. E somente a Ele devemos fazer voto, porque somente Ele é capaz de cumprir em nossas vidas, ou de trazer às nossas vidas aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Portanto, que a nossa vida seja uma vida de louvor, de reverência, de temor e de serviço ao Senhor na integridade do nosso coração. E o Senhor será glorificado em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.